Dia 19, o presidente Lula primeiro falou que eles que elejam os presidentes que quiserem. No dia seguinte, dia 22, aliás, alguns dias depois, né, disse que ficou assustado com a declaração do Maduro. Ontem Maduro falou: quem se assuste que tome um chá de camomila, e também que temos 16 auditorias à Venezuela. No Brasil não auditam um registro, o que é mentira. Vamos chamar o Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, que está conosco para comentar esse e outros assuntos internacionais que dominam o noticiário nesta quarta-feira. Professor, bem-vindo, boa tarde. E aí, qual seria a posição adequada para o presidente Lula e para a diplomacia brasileira diante dessas falas do Maduro, professor? Boa tarde. Boa tarde, Diego, boa tarde, Sakamoto, boa tarde, Carla, né? Boa tarde a todos que nos escutam. Eu concordo um pouco eu acho que a Carla fez uma lembrança importante para a gente entender essa mudança, né? O Sakamoto achou a palavra certa, né? Passada de pano. Em que momento a passada de pano acabou? Por que que acabou, né? Eu acho, Carla, que você tocou numa coisa que me fez lembrar, né? É o episódio de Essequibo, né? É o episódio em torno de que o Brasil toma uma posição muito dura, né? E diz para a Venezuela: ó, fica na tua, não vai invadir a Guiana coisa nenhuma, né? Porque se você invadir a Guiana, os Estados Unidos vão se meter e nós não queremos americano aqui. É essa a questão, né? E Chaves entendeu o recado, né? Só que aí, vamos dizer desta forma, né, começou uma certa fratura, né, um certo distanciamento. Você tem toda a razão. Né? Um certo distanciamento entre o presidente Lula e Maduro. Né? Eu tenho uma sensação, sabe, Diego, que o Maduro escolheu as palavras que têm na Venezuela um sentido histórico muito forte. Né? A palavra banho de sangue na Venezuela se refere sempre aos caracaços venezuelanos. Né? Caracaços são as explosões em Caracas. Né? A gente imagina que a última explosão foi a de 1989, com milhares de mortos, que o governo aceitou 300. Não foi, não. Né? Caracasso tem, 1958, é o maior deles todos. Né? Milhares de mortes, e é sempre a mesma razão. Né? É a população mestiça que se aproxima, principalmente quando há aumento de preço de comida, preço de gasolina, coisas desse tipo. Né? 89 foi isso, 58 lá atrás foi isso. Né? 89 marca, de certa forma, o fim de uma de um período de anos dourados na Venezuela, né, em que dois partidos se alternavam no poder, a Ação Democrática mais de centro-direita e o COPEI mais assim um pouco mais progressista, e os dois se alternavam no poder com muita tranquilidade. Né? Isso durou e se alternavam só entre a população de elite. Né? A Venezuela, quem conhece Caracas sabe disso. Né? Caracas ela está cercada por uma enorme favela. É uma coisa impressionante. Né? Você vê Caracas de cima assim, chegando, algo impressionante. Né? Os bairros chiques e um anel de miséria em volta. Né? É disso que nós estamos falando. Né? Quando nós olhamos para esse quadro, de alguma forma, os caracaços provocavam banhos de sangue, né, pela repressão e tudo mais, e Maduro escolheu a palavra, a dedo as palavras, para fazer essa menção. O Sakamoto lembrou que você sempre usa o medo na ação política. Perfeito, foi o que ele fez. Né? Ele usou o medo na ação política para tentar, de certa forma, barrar. O problema, sabe, Carla, é que eu acho que a diplomacia brasileira, que é muito bem posicionada em Caracas, inclusive com adidos militares e tudo mais, né, deu um toque ao presidente, né, e disse: olha, vai mudar. Né? E eu acho que o tom que o Lula usou nas agências internacionais, como você lembrou, foi um aceno à nova situação. Né? Eu não sou ligado à velha sozinho, não. Ó, já, antes da eleição, já estou dando um aceno para vocês, porque tem, se você olhar os números, né, da Universidade Católica, está dando 60 a 25. Então, é bastante provável que haja uma mudança. A gente pode depois discutir qual é o perfil dessa oposição. Não são santos, não. Dá para a gente conversar melhor sobre isso.
né? Perfeito. Mas de Aliás, algum Leonardo, deixa eu até te cortar, desculpa, né? Boa acho tarde. que pode. Então, é que é exatamente isso com relação à questão da transição, né? Que da última vez que eu estive na Venezuela, o pessoal falava, olha, não importa, isso não é agora, faz um tempo, e muita gente falava assim, olha, não importa o que aconteça no momento da transição, se os militares não forem considerados neste momento de transição, né, entre o madurismo, o chavismo para qualquer outra coisa, não tem transição, Não né, no tem. sentido de que precisaria estar os militares sendo considerados no debate, até porque os militares, nessas últimas décadas, né, eles se tornaram eles ocupam espaços importantes da vida na Venezuela, né? E aí eu queria que você falasse um pouco disso, sobre os militares. É possível, os militares. A oposição venezuelana, pelo menos essa oposição, que não é tão radical quanto se fosse, por exemplo, a Corina, exatamente a candidata, eles estão conversando com os militares fariam essa ponte, ajudariam a fazer essa ponte assim disso, ou seria uma ruptura com todas as consequências do que isso seria? Você tocou no ponto, na minha opinião, como você, no ponto mais sensível. O que é que você vai fazer com os militares venezuelanos? Né? Porque o problema, na verdade, né, até a estatal de petróleo, a Petrobras deles, saiu da mão de técnicos e foi para a mão de militares. Um desastre absoluto. Né? Do ponto de vista técnico, né? Aquilo que nós estávamos falando uns minutos antes de começar, né? Do ponto de vista técnico, um desastre. Né? A Venezuela, que já chegou a produzir perto de 3 milhões de barris, 3 milhões de barris, isso é mais do que a produção do Irã, por exemplo. Né? 3 milhões de barris, a Venezuela está produzindo 400 mil barris. Né? Por incompetências técnicas das mais variadas. Quando a gente olha para isso, é a tua pergunta, né? Qual é a fatia de poder dos militares venezuelanos? É alta. Eles têm muito controle das estatais venezuelanas. Terá que ser negociado essa saída. Você tocou no ponto central. Né? Porque se não negociar essa saída, não vai ter saída. Porque é indiscutível que os militares têm controle forte da situação. Então, é nesse contexto que talvez eu penso que a saída de Urrutia, de Edmundo Gonçalves, um diplomata, é para negociar muito mais como será o processo de transição. Né? Porque a Corina não tinha negócio. A grande divisão, a grande mudança no atual processo venezuelano é a unificação da oposição. Essa é a grande mudança. Porque eles sempre se apresentavam nas urnas divididos, das mais variadas formas. Desta vez se apresentaram unidos, e é curioso, se apresentaram unidos com um projeto de poder que não exclui o grupo chavista. Isso é o mais importante. Professor, o senhor falou aí sobre a oposição, então como é que vai funcionar? Quem é, né, essa oposição atual ao Nicolás Maduro? Quem faz parte dessa oposição? O senhor falou que não são santos. Normalmente não são, né? Mas aí, quando o povo decide, né? A maioria decide, tem que se respeitar a democracia, né, professor? Não há dúvida nenhuma. Quando nós falamos sobre isso, não é? Porque quando a gente menciona a Maria Corina, a gente precisa lembrar, né? A Carla lembrou bem, né? Namoros com Bolsonaro não é só o Maduro que faz, né? De vez em quando dá um acenuzinho, né? A Corina, né, de alguma forma, tinha visões de política muito duras, né? Se vocês olharem, se a gente lembrar, por exemplo, a sequência dos golpes na Venezuela, a Pedro Carmona, por exemplo, imaginou um golpe contra Chávez e foi adiante. Daí, do golpe de Carmona ligado a empresários venezuelanos, foi que Chávez abandonou completamente a feição democrata. Eu estou só falando de 2002. Daí para frente a conversa foi outra. Quando nós olhamos para 2013, nós temos um bom recado sobre quem são quem são essas oposições, Diego. 2013,
É Capriles, é Hugo Capriles, né? Que, de alguma forma, até ganhou a eleição, porém se negou a fazer negócios com os militares. E os militares avisaram que iam fazer um banho de sangue. Ele não teve coragem de, para usar a expressão nossa, de enfrentar os militares, peitar os militares. Tá? Ele tinha ganho a eleição de 2013, mas não teve coragem para isso. De alguma forma recuou. E nós temos, claro, o nome de Juan Guaidó, né, que também já dominou essa posição, e Juan Guaidó fez situações muito difíceis. Né? Há acusações muito fortes, né, inclusive com matéria no New York Times, de que ele organizava mercenários americanos para invadir a Venezuela. Oh, vamos devagar. Né? Então, quando nós falamos de oposição, nós estamos falando de situações como essa. Aventureiros, oportunistas de diferentes fases e, principalmente, autoritários. Eu acho que essa situação ficou um pouco contida com a escolha de uma figura bastante conceituada na Venezuela, um diplomata que fala em período de transição, Diego. Né? Esse é o ponto. Edmundo Gonçalves, o Rútia, tem toda uma imagem de moderação. A pergunta central, Diego, né, que eu acho sobre a Venezuela, é que provavelmente vão ganhar a eleição. Mas a pergunta central é de outra natureza. E você fez a pergunta correta, né? Quanto tempo essa oposição vai ficar unida? Né? Quanto tempo? Porque a frase do filho do Maduro, de ontem, né? Ontem o filho do Maduro disse: olha, se eles ganharem, levam, nós deixamos. É porque o Maduro e o grupo já sabem que eles não são tão unidos quanto parece na hora de dividir o poder. Uma coisa é quando ainda não são poder, outra coisa é quando são poder. Como é que vai ficar? Quem é que vai efetivamente tomar conta dos negócios venezuelanos? Esse ponto é muito sensível. Carla, tem pergunta? Professor, vou fazer uma. E aí, qual o senhor acha? A gente falou um pouquinho da postura do presidente Lula, né? Eu citando aí essa questão da fala das agências internacionais. O cenário na Venezuela, independente do resultado, a gente vê que é um cenário complexo e difícil, né? Como é que o senhor acha que o Brasil pode atuar para minimizar isso diplomaticamente? Enfim, e como é que o senhor acha que o presidente Lula deve seguir? Que toada o presidente Lula deve seguir para, pelo menos, né, evitar, enfim, ajudar a evitar um cenário ainda pior? Olha, a tua pergunta a primeira resposta que me veio assim imediatamente quando você começou a perguntar foi o toque que Lula deu para esse processo dessa semana. Enviou para a Venezuela ninguém mais, ninguém menos do que o Celso Amorim. Sim. É claríssimo. Né? Ele enviou o primeiro homem da diplomacia brasileira, de certa forma, aquilo nós não temos essa figura, né, do conselheiro presidencial típico no que tem nos Estados Unidos, conselheiro de segurança nacional e tudo mais. O Amorim faz esse papel, né? Muito experiente, com grande vivência e tudo mais, faz esse papel. Ele enviou para lá exatamente para tomar pé da situação, né? Para, de alguma forma, mandar uma mensagem: olha, não fica distante. Dois, né? O fato do Brasil, quando pedido pelos organismos internacionais, enviar 2 técnicos do Tribunal Superior Eleitoral para lá. E isso é fundamental, isso é um sinal fundamental, mesmo depois da fala do Maduro. Né? Então, de alguma forma, o Brasil está tomando uma certa responsabilidade. Não há dúvida nenhuma, sabe, Carla, que eu penso que durante toda a era Biden, né, o Brasil representou um papel importante de conversa com a Venezuela, inclusive dos militares brasileiros. Né? Porque os militares brasileiros, a gente tem uma ideia de que a Venezuela, os militares brasileiros pensam em termos de América Latina, em termos de proteção. Né? Quando havia uma forte pressão durante o governo Trump, né, para que se fizesse uma sei lá, uma armata, né, latino-americana para avançar sobre a Venezuela, eu lembro perfeitamente, né, da fala, o enviado para negociar num acordo com a diplomacia americana na Colômbia, né,
O enviado para negociar foi ninguém mais, ninguém menos do que o vice-presidente, o Mourão, né? E o Mourão foi muito enfático ao defender a não presença de militares americanos e de qualquer força na América Latina. Os militares brasileiros têm uma. E a posição dos militares brasileiros foi muito importante para conter, nesse momento, essa pressão forte na era Trump sobre a Venezuela. Né? Esse quadro eu acho que vale aqui agora. Né? Perfeito, Nós temos professor. que olhar nesse contexto. O Brasil ter cautela e ter presença nessa situação. Fale, Diego, por favor. Não, é isso. Eu queria agradecer a sua participação. A gente está de olho, é claro, nos assuntos da Venezuela, até porque tem eleição nesse fim de semana. Até lá, com certeza, muita coisa deve acontecer. A gente vai seguir acompanhando. Professor, obrigado por ter nos atendido. Um abraço, viu? Boa tarde. Eu é que agradeço o convite de vocês. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde, Diego. Boa tarde. Valeu, professor. Boa tarde. Sakamoto, Carla, continuem